Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Hoje eu trago para vocês esse centrinho de mesa baseado no gráfico do nosso centro de mesa cristal, que já tem disponível aqui no canal. Caso você ainda não acompanhou a aula, eu vou deixar o link passando aqui para vocês nos cards. No final desse vídeo, aqueles quadradinhos de vídeo, também você tem a opção de clicar e assistir a aula. E logo abaixo na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link. Lá no primeiro comentário também vai estar tudo explicadinho, todos os links para vocês, tá? Nosso centro de mesa ficou medindo 53 centímetros de diâmetro no meu ponto, sempre lembro vocês, dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando, essa medida pode ter alterações. Aqui eu usei Barroco Max Color da Círculo Fio 6, essa cor linda aqui é a Hortaliça, cor 5239. Nós vamos precisar apenas de 250 gramas para confeccionar o nosso centrinho de mesa. Ele é super econômico também. Lembrando que você pode trabalhar com barbante, fio que você tem disponível aí na sua casa. E pode também confeccionar no fio 4, ele vai ficar pouquinha coisa menor, tá, gente? A diferença é mínima. Na aula vocês vão ver que eu estou confeccionando também, até no decorrer da aula, em outra tonalidade de verde, lindo também. Também foi o Barroco Max Color, olha, eu não tenho mais aqui para mostrar, mas a cor é a cor bandeira, 5767. Então, no decorrer da aula, vocês vão ver eu tecendo nessa cor, mas só muda a tonalidade, tá? O gráfico é o mesmo e a agulha também. Por falar em agulha, nós vamos usar a agulha de crochê 3,5 mm e uma tesoura para os nossos arremates. Bom, pessoal, vou iniciar aqui o nosso trabalho com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade, estiver iniciando na arte do crochê, você pode também iniciar com 6 correntinhas, fechar o círculo com ponto baixíssimo e dar seguimento fazendo 16 pontos altos dentro do círculo, conforme a imagem que eu estou deixando aí para vocês. Bom, para iniciar com o círculo mágico, então, eu deixo uma pequena sobrinha, vou envolver o fio, olha, em 2 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo assim pra cima, travo com o dedo anelar. Busco o fio que vem do novelo e vou girando a agulha para criar essa laçadinha. Pego o fio, passo por dentro da laçada. Então, eu já tenho aqui uma corrente e já soltei o meu círculo, olha. Subo mais 2 correntes aqui, ficando com 3 correntes iniciais à altura do primeiro ponto alto. Volto no círculo, o segundo ponto. Mesmo procedimento, gente, iniciando com as 6 correntes, tá? Volto no círculo, o terceiro ponto alto. E sigo dessa forma, contando com as 3 correntes iniciais aqui, aqui já é meu 4º ponto, olha. Vou seguir dessa forma até que eu tenha aqui dentro do meu círculo um total de 16 pontos altos, então. (16 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais aqui. Vou dar aquela alongada, vou puxar aquele fiozinho que eu deixei sobrando, olha. Deixo bem fechadinho, tá? Retomamos aqui o nosso trabalho e para finalizar com ponto baixíssimo é aqui no pezinho da terceira correntinha, daquelas 3 iniciais. Ficamos assim, primeira carreira, 16 pontos altos. Segunda carreira, daqui eu já vou subir 3 correntes, equivale ao meu primeiro ponto. Volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto, ou seja, segunda carreira serão 2 pontos sobre cada ponto da carreira anterior. Ficaremos no total de 32 pontos, então. Venho no próximo ponto, aqui do lado, e trabalho 2 pontos altos sobre ele, olha. 1 e 2, no mesmo ponto. No próximo, 2 pontos altos sobre ele. E sigo por toda a volta, 2 pontos sobre cada ponto de base, ficando com 32 pontos no total. Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui, já estou com 30 pontos, tem meu último ponto aqui a ser trabalhado, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, ficando com 32 pontos no total. Finalizo sempre aqui no pezinho da minha terceira correntinha, lá onde iniciamos, ponto baixíssimo. Próxima carreira, daqui eu já vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, faz a vez de um ponto e mais 2 de intervalo. 5 correntes iniciais, vou pular um ponto de base e no próximo um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E essa será a nossa repetição nessa terceira carreira. 2 correntes,
pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Seguimos assim por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, um ponto alto, duas correntes, vou pular um ponto e no próximo, meu último ponto alto. Duas correntes, para finalizar, vamos pular o último ponto e aqui foi onde iniciamos com 5 correntes iniciais. Vamos ir no pezinho da terceira corrente, gente, olha, 1, 2, 3, deixando 2 ali de intervalo. Ponto baixíssimo. E ficamos aqui no total de 16 pontos altos, todos com 2 correntes de intervalo entre um e outro. Próxima carreira, daqui vamos subir 3 correntes, altura de um ponto alto, e uma corrente de intervalo, 4 correntes iniciais. Laço o fio, nesse intervalo de 2 correntes, vamos fazer um ponto puff, que são 3 pontos altos pela metade puxados juntos. Então, eu venho no intervalo, um ponto alto, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Laço, volto no intervalo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. E mais uma vez, volto no intervalo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Aqui é o nosso primeiro ponto puff. Uma corrente, tem um ponto alto aqui do lado, faço um ponto alto sobre ele. Ficamos dessa forma aqui. Nossos pontos puff vão só aumentando, conforme a imagem do trabalho pronto que eu estou deixando aí para vocês. Agora, eu faço 2 correntes de intervalo, próximo ponto alto, um ponto alto. Em um bloquinho, em um quadradinho, vamos fazer o ponto puff, no próximo, não. No próximo, ponto puff, no próximo, não. Vamos ter um total de 8 pontos puff. Já tem o primeiro, vou repetir aqui com vocês, tá? Porque agora é só repetição. Fiz um ponto alto, uma corrente, vou fazer o ponto puff. Um ponto alto pela metade, o segundo e o terceiro. Sempre alongando e puxando 2 cordinhas. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Uma corrente. Tem um ponto alto aqui do lado, um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Porque eu preciso ficar com um quadradinho ponto puff, no próximo, não. Fica vazio. Um quadradinho ponto puff, no próximo fica vazio. Então, agora, eu vou fazer o ponto puff nesse aqui. Repetindo pela terceira vez com vocês. Uma corrente e o ponto puff. Um ponto alto, puxo 2 cordinhas e paro. O segundo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. E o terceiro, sempre alongando, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Agora, no próximo bloquinho, ele fica vazio. Então, é 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Certo? Para fazer o ponto puff aqui no intervalo, olha, fazemos uma corrente e o ponto puff. Uma corrente, ponto alto. Ok? É só olhar aqui onde eu repeti com vocês por 3 vezes e repetir nos demais, tá? Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui juntinho com vocês, ficamos então num total de 8 bloquinhos do ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz o último aqui, tá? Ponto puff. Entre o ponto puff aqui, uma corrente, ponto alto. E agora o último bloco é vazio. Então, 2 correntes. E pra finalizar, eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha. Lembra que a gente subiu 4? 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo? Eu venho no pezinho da terceira, olha. Um ponto baixíssimo, deixando aquela uma ali de intervalo. Ficamos dessa forma aqui. Bom, próxima carreira, daqui vamos subir 4 correntes também. 1, 2, 3, altura de um ponto e uma corrente de intervalo. Laço, eu venho nesse intervalinho de uma correntinha da carreira anterior, olha, e faço o ponto puff, que é um ponto alto pela metade, o segundo, alongo, puxo 2 cordinhas, e o terceiro, alongo, puxo 2 cordinhas. Fiquei com 4 laçadas, puxa todo mundo junto. Agora, entre um ponto puff e outro, 2 correntes de intervalo. Laço no próximo intervalinho aqui, olha, mais um ponto puff. Um pela metade, o segundo e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxa todo mundo junto. Uma corrente apenas, para fazer o ponto alto aqui. 2 correntes é apenas entre os pontos puff. Então, eu fiz uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto. Reparem que nossos pontinhos vão aumentando, olha. Era 1, agora são 2. Próxima carreira serão 3, é só repetição. Aqui no bloquinho vazio, sempre 2 correntes.
Então, duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou repetir o ponto puff com vocês. Para entrar aqui e fazer o ponto puff, é uma corrente, vem no intervalinho, ponto puff. Fiquei com 4 laçadas, puxa todo mundo junto. Entre um ponto puff e outro, duas correntes. Próximo intervalinho, meu segundo ponto puff. Fiquei com 4 laçadas, puxa todo mundo junto. Agora, para sair e fazer o pontinho alto, é uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Bloquinho vazio, duas correntes e ponto sobre ponto. E segue com a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreira juntinho com vocês, fiz o último ponto puff, uma corrente. Vem aqui no pontinho alto, um ponto alto, e nosso último bloco é bloco vazio. Duas correntes, ponto baixíssimo, olha, sempre aqui no pezinho da terceira corrente, daquelas 4 iniciais, deixando uma de intervalo. 1, 2, 3. No pezinho da terceira corrente, ponto baixíssimo, mais uma carreira finalizada, nossa peça está ficando assim. Bom, agora é só repetição, tá? Vocês já perceberam que a cada carreira, nossos bloquinhos vão aumentando. São 8 blocos aqui no total, gente, ó, de ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cada carreira, eles vão aumentando. Era 1, nessa carreira 2, nessa agora que a gente vai iniciar, serão 3 blocos. Na próxima, 4 e assim sucessivamente, tá? Vou iniciar mais essa juntinho com vocês, mas depois eu vou voltar com tudo adiantado, já na outra cor, conforme eu falei pra vocês, eu estou fazendo 2 peças em tonalidades diferentes, porém o fio é o mesmo, tá? Vai iniciar, vai subir 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, porque 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo. Nesse intervalinho aqui de uma correntinha da carreira anterior, sempre vai ser o nosso primeiro bloco do ponto puff. Então, um ponto alto pela metade, o segundo e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxa todo mundo junto. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Vem no próximo intervalo, mais um bloco. Já é aqui o nosso segundo bloco, puxa todo mundo junto. 2 correntes, próximo intervalinho, olha, de uma correntinha, o terceiro e último bloco dessa carreira. 1, 2 pela metade e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. E aqui, uma corrente e um ponto alto sobre ponto alto. Então, temos 3 blocos, aqui sempre vai ser bloco vazio, então 2 correntes e ponto sobre ponto. Uma corrente e inicia novamente, olha. 1, 2 e 3 blocos do ponto puff. Na próxima carreira serão 4, aqui sempre será bloco vazio, tá joia? Vou adiantar e já retorno mostrando pra vocês com quantos blocos eu fiquei. Conforme eu citei, estou trabalhando aqui 2 peças, olha que lindo esse outro tom de verde. E eu já volto compartilhando aí mais dicas com vocês então, tá? É o mesmo fio, fio 6, barroco também, só muda a tonalidade. E é a mesma agulha. Vou adiantar e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu trabalhei aqui um total de 10 carreiras. Aqui onde eu iniciei juntinho com vocês, lá no círculo com 16 pontos altos, tá? Primeira carreira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª carreira. Aqui eu fiquei no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos de 3 pontos altos puxados juntos, tá? Que chama o ponto puff. E aqui eu vou começar as minhas diminuições. Bom, aqui eu finalizei com ponto baixíssimo no pezinho da minha terceira correntinha, onde a gente sempre sobe 4 correntes. 3 faz a vez de um ponto e uma corrente de intervalo. Nós vamos caminhar agora na parte das diminuições até esse primeiro intervalinho de 2 correntes, depois desse primeiro bloquinho de 3 pontos altos puxados juntos. Então, aqui à frente eu tenho uma correntinha de intervalo. Eu venho apenas uma alça da minha correntinha, busco o fio, ponto baixíssimo, a gente vai caminhando. Aqui em cima do nosso ponto puff, olha, pegando 2 cordinhas do ponto, aonde puxamos todos juntos, um ponto baixíssimo também. E aqui eu já tenho as 2 correntinhas de intervalo. Então, eu venho aqui no intervalo, um baixíssimo. Estando no intervalo, vou subir 3 correntes e vamos trabalhar o nosso ponto puff, tá?
faço mais 2 pontos altos, olha, pela metade. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. E aqui o terceiro, olha. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Puxo todo mundo junto. Entre um e outro, mantenho 2 correntes de intervalo. Venho no próximo intervalo, ponto puff, e no próximo, até aqui, olha, o meu penúltimo ponto puff, tá? Fiz aqui mais um ponto puff, entre um e outro, 2 correntes. Próximo intervalo, um ponto pela metade, o segundo e o terceiro. 4 laçadas na agulha, puxo todo mundo junto e 2 correntes de intervalo. Fiz aqui, olha, até o meu penúltimo espaço e deixei esse último ponto puff aqui, assim como nós pulamos o primeiro. Então, aqui eu tenho um ponto puff, o intervalo de uma correntinha e um ponto alto. Então, eu trabalhei até o penúltimo ponto puff, tá? O penúltimo intervalo. Ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos agora. Na carreira anterior eram 7, agora a gente só vai diminuindo, tá joia? Sempre vamos deixar o primeiro e o último aqui. Bom, feito isso, eu vou fazer 2 correntinhas de intervalo. Quem tiver o ponto bem justinho, pode fazer até 3 correntes aqui. No intervalo de 2 correntes, olha, que viemos trabalhando por todo o percurso do nosso trabalho, eu vou fazer um ponto V, que é um ponto alto, dou aquela alongada, 2 correntes e mais um ponto alto ainda no mesmo intervalo. E ficamos assim, com um ponto V aqui nesse intervalo, tá? E essa será a nossa repetição. Vou repetir mais uma vez com vocês. 2 correntes, vamos pular esse primeiro ponto puff e vir já nesse intervalo. Um ponto pela metade, o segundo e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. 2 correntes em todos os intervalos, ponto puff, até o penúltimo intervalo aqui. Bom, aqui já estou fazendo meu último bloquinho de 3 pontos altos puxados juntos, ou seja, o nosso ponto puff, tá? Puxo todo mundo, 2 correntes, e agora eu vou fazer novamente o ponto V aqui no intervalo. Aqui onde eu estou fazendo 2 correntes é porque meu ponto ele é bem justinho. Sugeri que você que tem um ponto mais justo que o meu, faça 3. Agora, se você tem um ponto mais solto, pode fazer até uma correntinha aqui, tá? Vai fazendo e medindo a tensão do seu ponto, tá joia? Então, eu fiz 2, vem no intervalo o nosso ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes de intervalo e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Ok? Nosso ponto V. 2 correntes e sigo com a mesma repetição, então, por toda a volta. Vou adiantar e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, aqui já adiantei toda a minha carreira, estamos dessa forma. Fiz aqui os últimos bloquinhos do ponto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. 2 correntes, meu último ponto V, no último espaço. Vou fazer aqui 2 correntes de intervalo. E para finalizar, olha, aqui onde fizemos o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Pegando, gente, nas 2 cordinhas bem acima aqui do grupinho, tá? Busco o fio, ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar nossa próxima carreira. Nossos bloquinhos aqui vão só diminuindo. Finalizei aqui, eu já venho direto nessa alça de 2 correntes, olha, ponto baixíssimo. Estando no intervalo, 3 correntes, altura do primeiro ponto. O segundo eu faço pela metade, alongo, puxo 2. E o terceiro também, alongo, puxo 2 cordinhas. Laço e puxo todo mundo junto. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Próximo espaço, nosso ponto puff. Um ponto pela metade, mais um ponto alto pela metade e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. 2 correntes até o penúltimo espaço aqui, tá? Cheguei aqui no meu último espaço, meu último bloquinho. Um ponto pela metade, o segundo e o terceiro. Puxo todo mundo junto. Agora, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 blocos. 2 correntes, e aqui onde eu tinha o ponto V, no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos duplo. Então, eu laço o fio 2 vezes, vou direto no intervalo, o primeiro. Puxo 2 cordinhas, puxo 2 e as outras 2. Um ponto alto duplo. O segundo, 2 laçadas.
Puxo 2 cordinhas, 2 e finalizo as últimas 2. O terceiro, o quarto, e o quinto. Tudo no mesmo intervalo, 5 pontos altos duplos, dessa forma aqui. 2 correntes, já venho aqui no primeiro intervalinho, entre os pontos puff, e faço o primeiro ponto puff. Um ponto alto pela metade, o segundo e o terceiro. Puxo todo mundo junto. 2 correntes e sigo, mesmo procedimento. Aqui eu fiz 2 correntes de intervalo. Se você ver necessidade, pode fazer 3, tá? Vamos seguir com os pontos puff, normalmente ficando com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Chegou aqui no nosso ponto V, vamos repetir o grupinho de 5 pontos altos duplo, tá joia? Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui, então, mais uma carreira juntinho com vocês. Nossa peça está dessa forma aqui. Fiz aqui meu último bloco de 5 pontos altos duplo. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo e para finalizar aqui, gente, olha, onde iniciamos o primeiro bloco, sempre pegando 2 alcinhas bem aqui no topo do nosso bloquinho, ponto baixíssimo. Vamos caminhar até esse primeiro intervalo, baixíssimo também, e dar início. 3 correntes, altura do primeiro ponto, o segundo eu faço pela metade e o terceiro também. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro, puxo todo mundo junto. É o nosso primeiro bloco. 2 correntes, próximo intervalo, o meu segundo bloco de 3 pontos altos puxados juntos. Um pela metade, o segundo e o terceiro. 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Entre um e o outro, 2 correntes. Fazendo aqui meu último bloco, um ponto, o segundo e o terceiro. Nós ficamos aqui com 4 blocos agora. 2 correntes, quem preferir faça 3, vai testando a tensão do ponto, tá? Agora aqui onde tínhamos 5 pontos altos duplo, vamos trabalhar 2 sobre cada. E uma corrente de intervalo entre um e outro. Aqui, para entrar no bloco, eu mantenho 2 correntes. Laço 2 vezes, venho sobre o primeiro, alongo, puxo 2 cordinhas, 2 e 2. 2 laçadas, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Fiz aqui um bloco de 2 pontos altos duplo. Uma corrente, venho no próximo, 2 pontos altos duplo sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. Vamos ter um total de 10 pontos altos duplo agora, tá? 5 blocos de 2 pontos altos duplo. Uma corrente de intervalo entre um e outro. Aqui é meu último ponto, um ponto alto duplo. E o segundo sobre o mesmo ponto. Agora sim, 2 correntes. Então, nós ficamos aqui, olha, no total de 10 pontos altos duplo, tá? 5 blocos de 2 pontos altos duplos. 2 correntes e inicio meus pontos puff a partir aqui do intervalo. Ficando no total nessa carreira de 4 blocos de pontos altos, de 3 pontos altos puxados juntos, tá? Essa será a nossa repetição, então, por toda a volta. Vai testando a tensão do seu ponto. Se necessário, faça 3 correntes aqui. Ou entre os blocos, faça 2. O importante é que seu trabalho não venha criar um chapéuzinho, tá joia? Vou adiantar minha carreira e já retorno. Finalizando aqui, então, mais uma carreira juntinho com vocês. A peça está dessa forma aqui. Fiz meu último bloco, então, de 10 pontos altos duplo, tá? Sendo 5 blocos de 2 pontos altos duplos. 2 correntes para finalizar aqui, olha, no pezinho do nosso primeiro bloco. Lá nas 2 cordinhas do bloquinho, tá? Busco o fio, ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima, já venho aqui nesse primeiro intervalo, baixíssimo também. Já vou fazer o primeiro bloco, subindo 3 correntes, mais um ponto alto aqui no mesmo espaço, porém pela metade. Puxo 2 cordinhas e paro, e o terceiro. Puxo 2 cordinhas e laço, puxo todo mundo junto. 2 correntes entre um bloco e outro, e nessa carreira teremos apenas 3 blocos. Próximo intervalo, um pela metade, o segundo pela metade também, e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto.
duas correntes, e aqui o terceiro e o último bloco. Quatro laçadas, puxo todo mundo junto. Vou manter duas correntes, faço bem folgadinha, e aqui nos nossos 5 blocos, agora a gente vai ter um aumento, olha, ponto alto duplo também, no primeiro, um ponto alto duplo. Puxo duas, duas e as outras duas. Já no segundo ponto, eu trabalho 2. 1 e 2, no mesmo ponto alto duplo, tá? E agora, nossos blocos terão 3 pontos sobre cada. Entre um e outro, eu vou acrescentar duas correntes agora. Na carreira anterior, eu fiz uma corrente entre um bloco e outro. Próximo bloco, no primeiro, um ponto alto duplo. E sobre o segundo, eu trabalho 2. Teremos um total de 15 pontos, então, sendo 3 pontos em cada um dos blocos, tá? Temos 5 blocos no total. Entre um e outro, duas correntes, venho nos próximos e repito. No primeiro, um ponto alto duplo, e sobre o segundo, 2 pontos altos duplo. Entre um e outro, duas correntes, só me restam 2 blocos. Finalizando aqui, meu último bloco, então, com 3 pontos, tá? 3, 6, 9, 12 e 15 pontos altos duplos, entre um bloco e outro, duas correntes. Faço duas correntes aqui e venho fazer os meus pontos puff, que são 3, em cada intervalo, 1, 2 e 3. E vamos seguir com essa repetição, então, por toda a volta. Vou adiantar mais essa carreira e já retorno. Bom, pessoal, finalizando aqui então mais uma carreira juntinho com vocês. Olha como que está a nossa peça. Fiz aqui meu último bloquinho, 3 pontos altos duplo, duas correntes, e para finalizar sempre aqui, olha, pegando as duas cordinhas do nosso bloco do ponto puff. Ponto baixíssimo. E já vamos dar seguimento à próxima carreira, teremos apenas 2 bloquinhos aqui. Agora eu volto com vocês, já com a outra tonalidade novamente, pra gente estar finalizando aqui a nossa aula. Faltam poucas carreiras aqui pra gente estar finalizando. É uma peça super versátil, fácil e econômica, e é aquela que você vende bastante. Muito lucrativa. Bom, pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha, estou dando seguimento, tá joia? A outra peça está exatamente, olha, na mesma carreira da outra cor, olha. A medida é exatamente igual, tá? Só muda a cor conforme eu falei pra vocês. Mesmo fio e a mesma agulha. Vou continuar com vocês, então, com esta peça nesse tom de verde aqui. Bom, seguindo aqui, então, com a nossa aula, na carreira anterior, estávamos com 3 bloquinhos dos nossos ponto puff, tá? 3 pontos altos puxados juntos. Finalizei aqui, vou caminhar ponto baixíssimo aqui no primeiro intervalo. Estando no intervalo, eu subo as 3 correntes, mesmo procedimento. E mais 2 pontos altos pela metade, olha. Puxo só 2 cordinhas, e mais puxo só 2, laço e puxo todo mundo junto. 2 correntes, próximo intervalo, o segundo bloco. Um ponto pela metade, o segundo, puxo só 2 cordinhas, e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Agora, ficamos apenas com 2 blocos. 2 correntes, e aqui nós vamos aumentar os nossos blocos, que são 5 blocos de pontos altos duplos. Então, agora vai passar a ter 4 pontos altos. 2 laçadas na agulha, no primeiro, um ponto alto duplo, ponto sobre ponto. 2 laçadas no segundo, ponto sobre ponto. E aqui sobre o terceiro, 2 pontos altos duplos. 1 e 2. 2 laçadas no mesmo ponto. Vamos ficar, então, com um total de 4 pontos altos duplos sobre cada bloquinho. São 5 blocos. 2 correntes entre um e outro. Vem no próximo, mesmo procedimento. Quatro pontos no total. Entre um bloco e outro, 2 correntes.
Finalizando aqui meu último ponto alto duplo do meu último bloco, ok? Ficamos dessa forma aqui. 2 correntes e aqui eu faço os meus 2 bloquinhos do ponto puff, assim como fizemos aqui no início, tá joia? Seguimos então com essa repetição por toda a volta, vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, então, meu último bloco, ok? Todos com 4 pontos altos. Faço aqui 2 correntes de intervalo e finalizo aqui no pezinho, olha, onde a gente fez o primeiro bloco, tá? Sempre pegando 2 cordinhas aqui do ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar aqui a última carreira para estar finalizando aqui o nosso centrinho. Bom, a nossa última carreira, então, finalizamos aqui, faço um baixíssimo aqui já nesse primeiro intervalo e vou fazer meu último bloquinho de ponto puff, tá? 3 pontos altos puxados juntos. Nós vamos ficar apenas com um bloco, assim como nós iniciamos aqui o nosso gráfico, com um bloquinho só. Então, estou no intervalo, subo 3 correntes e faço 2 pontos altos aqui pela metade. Puxo só 2 cordinhas e o segundo, puxo só 2. E agora sim eu puxo todo mundo junto, ficando apenas com um bloquinho. 2 correntes. Vou fazer um leque, gente, aqui, ó, no intervalo, não tem intervalo, é entre os pontos, olha. 2 pontos e mais 2 pontos pra cá. Aqui no meio deles, um leque, então, de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos, tá? Sempre aqui no meio dos 4 pontos. 2 aqui e 2 pra lá. Então, eu faço já direto depois das 2 correntes, olha, um ponto alto, segundo, o terceiro, vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto picô, voltando nas 2 cordinhas do ponto, prendendo com um ponto baixo. Volto aqui no mesmo intervalo, os outros 3 pontos altos. Então, eu fico aqui com o leque, olha, bem no meio desse bloco de 4 pontos. Tá joia? Feito isso, sem correntinha, eu já venho aqui no intervalo, prendo com baixo. Já laço o fio, venho no meio dos 4 novamente, olha, do próximo bloco, são 5 blocos. Então, nós vamos fazer isso por 5 vezes, tá? Só repetição. No meio deles, o meu próximo leque, então, de 3 pontos. Faço as 3 correntes para formar o ponto picô, quem preferir... Não precisa fazer, é só fazer 2 correntes e seguir, tá? Volto aqui nas 2 cordinhas e prendo com baixo. E no mesmo intervalo, eu completo o meu leque com mais 3 pontos. Feito isso, sem correntinha, eu venho no espaço, ponto baixo. E já laço o fio, venho para o próximo espaço e repito. Finalizando aqui, meu último leque, 3 pontos, 3 correntes formando picô e mais 3 pontos. Aqui, olha, eu vou dar uma dica pra vocês. Aqui a gente fez o ponto puff e 2 correntes. Aqui, se você tiver o ponto mais soltinho, pra não correr o risco do seu trabalho vir a criar babados, você pode já vir direto aqui fazer o ponto puff ou fazer uma correntinha de intervalo. Por exemplo, aqui eu já vi que o meu pode criar babados. Então, depois do último leque... Eu lacei, já vim direto aqui no intervalo e faço o meu último ponto puff, olha. 1 pela metade, 2 e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Assim, eles ficam, olha, bem unidos aqui e eu posso já seguir para os próximos leques. Aqui, no caso, para me passar para cá, eu faço 1 ou 2 correntes para dar o espaço. Para chegar aqui no intervalinho novamente e seguir, olha. Eu fiz uma corrente, aí eu testo, olha. Laço, já venho no intervalo, entre os 4 aqui, olha. E começo o meu primeiro leque. Um ponto alto, segundo. Aqui o terceiro, faço as 3 correntes para formar o picô, volto nas 2 cordinhas do ponto alto, prendo com baixo. E os outros 3 pontos altos, completando o nosso leque.
completei o leque, sem correntinha, eu já venho aqui no espaço e prendo com baixo. Já laço, venho aqui no próximo espaço entre os dois e faço mais um leque, tá? Então, aqui no caso, eles ficam bem unidos. Aí, você vê se você faz uma ou duas correntes. O interessante é só a peça ficar bem aplumadinha aqui, tá? E você testa, tá joia? Mas é só isso agora para finalizar a nossa peça, tá, gente? O mesmo que fizemos aqui, vai repetir por toda a volta. Então, eu vou adiantar a peça e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já dei a volta em toda a minha peça, com esse acabamento aqui. Quero trazer mais uma dica pra vocês. Olha, o meu ponto, ele é bem justinho, fica bem certinho, tá? Caso o seu seja mais soltinho, você pode mudar o seu leque também. Ao invés de 3 pontos, o ponto picô e mais 3 pontos, você pode fazer com 2 pontos, tá? 2 correntes, ou o ponto picô que seja, mais 2 pontos. Você vai regrando a tensão do seu ponto aí, tá joia? É só diminuir. Se ele ficar assim, é porque tá com excesso de ponto. O meu fica certinho. Eu gosto sempre de ressaltar que meu ponto, ele é bem justinho, tá bom? Bom, finalizei aqui, fiz meu último leque, e aqui foi onde iniciamos o primeiro bloquinho, tá? Nossos 3 pontos altos puxados juntos. Olha, o último leque, sem correntinha, eu já vou direto nas 2 cordinhas lá no topo do meu bloquinho, ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar, então, o fio. Deixo aqui sempre uma pequena sobrinha para que eu possa estar fazendo o arremate. Passo aqui por dentro. E sempre também com auxílio de uma agulha mais fininha, nós vamos estar arrematando da seguinte forma, olha. Agulha mais fininha, porque meu ponto ele é bem justo, eu não consigo introduzir a outra agulha aqui, tá? Trago o fio, lado avesso, torço aqui ao contrário, para dividir em 2 partes. Como é o fio 6, olha, 3 cabinhos para cada lado. Dessa forma aqui, pego um fiozinho também aqui na parte de trás. Vou passar uma parte desse cabinho e dar aqui uns 2 nozinhos. E esse excesso, gente, olha, você vem trazendo, escondendo aqui, passando pela trama do ponto também, olha. Depois é só cortar rente e quem preferir pode estar dando um pinguinho de cola aqui também, tá? Cola pano de sua preferência. Bom, prontinho, pessoal, peça toda arrematada, ficamos dessa forma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o avesso da nossa peça, olha. Bacana, muito simples o gráfico, né? Rápido de ser confeccionada e econômica também. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa aula. Se gostou, vou pedir pra você deixar o seu joinha, que é muito importante aqui para o nosso canal. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and